Quem foi a mulher de Caim? Haveria mais pessoas além de Adão e Eva no princípio? Estas são algumas das perguntas que muitos fazem ao ler a Bíblia e seu relato sobre a origem da humanidade. Aqui neste vídeo, vamos tentar responder a estas perguntas com base no ensinamento da Bíblia Sagrada e na lógica. Antes de continuar, já inscreva-se no canal, deixe seu like lindo no vídeo para nos ajudar a propagar as verdades da Palavra de Deus. Tendo feito isso, vamos agora começar. Segundo a Bíblia, Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra e deu-lhe vida soprando em suas narinas. Depois, Deus fez Adão cair em um sono profundo e tomou uma de suas costelas para formar a primeira mulher, Eva. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1 versículo 28, isso significa que Deus lhes deu a capacidade de ter filhos e povoar o mundo com seus descendentes. Assim, a Bíblia nos diz que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva e que eles foram os primeiros e únicos pais da humanidade. Não há evidência bíblica de que houvesse outra raça de seres humanos além deles, nem antes nem depois. Na verdade, a Bíblia afirma que, de um só fez Deus toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17 versículo 26, isso significa que todos os seres humanos são irmãos e compartilham a mesma origem e o mesmo Criador. Mas então, como explicar sobre a esposa de Caim? De onde ela veio? A resposta é simples, a esposa de Caim era sua irmã. Sim, você ouviu bem, sua irmã mesmo. E não apenas isso, mas todos os filhos de Adão e Eva se casaram entre si, com seus próprios irmãos e irmãs. Isso pode soar estranho e até repugnante para nós nos dias de hoje, mas naquela época, era a única maneira de cumprir o mandamento de Deus de frutificar e multiplicar. Além disso, naquela época, não havia nenhuma lei que proibisse o casamento entre parentes próximos, nem havia qualquer risco genético associado a isso, já que o DNA de Adão e Eva era perfeito, sem nenhuma mutação ou defeito. A Bíblia nos relata que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel. Por exemplo, em Gênesis 5 versículo 4, lemos que os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos de vida, e gerou filhos e filhas. Assim, podemos deduzir que Adão e Eva tiveram pelo menos 9 filhos e possivelmente muitos outros mais. Entre eles, Caim encontrou sua esposa, com quem teve um filho chamado Enoque, a quem deu o nome de uma cidade que construiu, Gênesis 4 versículo 17. Dessa maneira, a descendência de Adão e Eva é explicada, e a teoria de que haveria outra raça de seres humanos além deles é refutada. Todos os seres humanos descendem de Adão e Eva e, portanto, somos uma única família. Isso tem implicações muito importantes para nossas vidas, pois nos lembra que todos somos iguais perante a Deus e que todos precisamos de sua graça e salvação. Somos carentes de sua presença. Mas isso eu vou te contar mais pra frente. Até agora, sabemos que todos os seres humanos descendem de uma única raça, a de Adão e Eva, e que, como eles tiveram muitos filhos e filhas, incluindo a mulher de Caim, também vimos como naquela época não havia proibição ou problema em se casar entre irmãos e irmãs, pois era a única maneira de cumprir o mandamento de Deus de frutificar e multiplicar sobre a terra. Mas o que aconteceu depois? Como se desenvolveu a descendência de Adão e Eva? Quando e por que o incesto foi proibido? A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram 2 filhos homens chamados por nome, Caim e Abel. Caim foi o primeiro assassino da história humana, ao matar seu irmão Abel por ciúmes e raiva. Deus puniu Caim e o fez vagar pela terra, longe de sua presença. Caim foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, e lá se casou com sua irmã e teve um filho chamado Enoque. Caim construiu uma cidade e a nomeou com o nome de seu filho. De Caim, descendem muitos homens maus, como Lameque, que foi o primeiro polígamo e o segundo assassino da história dos homens, Gênesis 4 versículo 24. Abel, por sua vez, foi o primeiro mártir da história, ao morrer por causa de sua fé e obediência a Deus. Deus aceitou sua oferta, mas rejeitou a de Caim. Não fala-se descendência de Abel, mas podemos supor que teve filhos e filhas antes de ser morto pelo seu irmão, pois a Bíblia fala que todos morreram na fé, Hebreus 11 versículo 13. Adão e Eva tiveram outro filho homem, a quem chamaram de Sete, em lugar de Abel, a quem Caim assassinou. Sete significa posto ou designado, e foi o filho escolhido por Deus para continuar a linhagem dos justos. De Sete, descende Noé, o homem que foi salvo do dilúvio junto com sua família em uma arca. Recomendo que fique atento ao canal,
pois aprofundaremos neste tema em breve. Falaremos sobre a história de Noé no futuro aqui no canal. De Noé, descendem Abraão, Isaque e Jacó, os pais do povo de Israel. De Jacó, descendem José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o Salvador do mundo, Gênesis 4 versículo 25 e 5 versículo 32, Mateus 1 versículo 1 ao 16. A Bíblia não nos dá os nomes de todos os filhos e filhas de Adão e Eva, mas nos fala que tiveram muitos. Segundo alguns cálculos baseados na longevidade dos antigos, Adão e Eva poderiam ter tido mais de 50 filhos e mais de 2.000 netos ao todo. Esses filhos e filhas se casaram entre si e tiveram muitos descendentes, que povoaram a terra. Assim, as primeiras famílias, tribos e nações foram formadas. Mas como eles se casavam entre irmãos e parentes próximos sem nenhum problema? Não era isso incesto? A resposta é que naquela época não havia nenhuma lei que proibia o incesto, e não tinha nenhum risco genético associado a isso, já que o DNA de Adão e Eva era totalmente perfeito, sem nenhuma mutação ou defeito. Além disso, Deus tinha abençoado Adão e Eva e lhes dado a capacidade de ter filhos saudáveis e fortes. Portanto, o incesto não era um problema, mas uma necessidade para cumprir o plano de Deus de encher a terra com seus filhos. No entanto, isso mudou ao longo do tempo. À medida que os anos passavam, o pecado e a maldade se espalhavam pelo mundo e também afetavam a natureza humana. O DNA dos seres humanos começou a se deteriorar, e mutações e defeitos genéticos começaram a aparecer. Esses defeitos podiam ser transmitidos de pais para filhos e podiam se agravar se os pais fossem parentes próximos. Por isso, Deus decidiu estabelecer leis sobre os casamentos entre parentes próximos, que se encontram no livro de Levítico, capítulo 18. Deus disse a Moisés para dizer ao povo de Israel: nenhum de vós se chegue a alguém de sua família para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Levítico 18 versículo 6. Deus lista uma série de parentes com os quais não se pode ter relações sexuais nem se casar, como pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sogro, sogra, cunhado, cunhada, e vários outros. Deus diz que essas coisas são uma abominação e que quem as fizer será excluído de seu povo. Levítico 18 versículo 7 ao 30. Essas leis foram dadas para proteger a saúde e a santidade do povo de Deus e para evitar que caíssem nos costumes depravados dos povos pagãos que habitavam a terra de Canaã, que Deus ia destruir por seus pecados. Essas leis também foram dadas para preservar a pureza da linha messiânica da qual nasceria o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essas leis ainda estão em vigor atualmente e são a base da moral sexual cristã. Mas e os exemplos de casamentos entre parentes próximos que encontramos na Bíblia depois que essas leis foram dadas? Não são esses casos de incesto? A resposta é que não. Nem todos os casos de casamentos entre parentes próximos são incesto, segundo a definição bíblica. Há alguns casos que são permitidos por Deus e outros que são condenados por Deus. Vamos ver alguns exemplos agora. Abraão se casou com sua meia-irmã Sara. Isso foi antes das leis de Levítico e, portanto, não foi considerado incesto. Além disso, Deus abençoou Abraão e Sara e lhes deu um filho, Isaque, o pai de Jacó, o pai de Israel. Isaque se casou com a sua prima Rebeca. Isso também não foi considerado incesto, pois as leis de Levítico não proíbem o casamento entre primos. Na verdade, o casamento entre primos era muito comum na antiguidade e ainda é praticado em algumas culturas. Jacó se casou com suas primas Léa e Raquel. Isso também não foi considerado incesto pelas mesmas razões do caso anterior. Além disso, Jacó se casou com duas irmãs, o que hoje seria considerado poligamia, mas naquela época era uma prática aceita, embora não aprovada por Deus. Amram se casou com sua tia Joquebede. Isso foi considerado incesto, pois as leis de Levítico proíbem o casamento entre tio e sobrinha. No entanto, Deus teve misericórdia de Amram e Joquebede e lhes deu um filho, chamado Moisés, o libertador de Israel, o profeta de Deus, aquele que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Esses são apenas alguns exemplos de casamentos entre parentes próximos na Bíblia, alguns dos quais foram permitidos por Deus e outros condenados por Deus. A Bíblia não esconde nem justifica os casos de incesto que ocorreram na história da humanidade, mas os expõe e os condena, mostrando as consequências negativas que tiveram para os indivíduos e as famílias envolvidas. A Bíblia nos ensina que o incesto é um pecado contra Deus e contra a natureza humana, e que vai contra o propósito de Deus para o casamento e a família.
A Bíblia nos ensina que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher que não sejam parentes próximos e que se amem e se respeitem mutuamente, como Deus os uniu. Mas quais foram os efeitos do incesto na humanidade? Que problemas congênitos surgiram nas crianças resultantes de uniões incestuosas? Por que Deus mudou suas leis ao longo do tempo? A Bíblia nos fala que o incesto traz consequências negativas para os indivíduos e as famílias envolvidas, como vergonha, rejeição, violência, maldição e doença. Muitas consequências terríveis para as famílias envolvidas. A Bíblia nos diz que o incesto afeta também a saúde e a genética dos seres humanos e pode causar problemas congênitos em crianças produto de uniões incestuosas. Os problemas congênitos são aqueles que se apresentam desde o nascimento e podem afetar o desenvolvimento físico, mental ou emocional das crianças. Alguns desses problemas são malformações, deficiências, atrasos, doenças hereditárias, etc. Esses problemas podem ser produzidos por diferentes fatores, como idade, ambiente, alimentação, exposição a substâncias tóxicas, e outros. Mas um dos fatores mais importantes é o fator genético, ou seja, a informação que se transmite de pais para filhos através do DNA. Isso é o que acontece quando há incesto, ou seja, quando duas pessoas que são parentes próximos se reproduzem. Por serem parentes, têm uma maior probabilidade de causar problemas congênitos nas crianças, como hemofilia, fibrose cística, albinismo, síndrome de Down, etc. Esses problemas podem afetar a qualidade de vida das crianças e podem provocar sua morte prematura. Por isso que, Deus proibiu o incesto e estabeleceu leis sobre os casamentos entre parentes próximos para proteger a saúde e a santidade de seu povo. Deus sabia que o pecado e a maldade haviam afetado também a natureza humana e que o DNA dos seres humanos tinham se deteriorado e começado a apresentar mutações e defeitos genéticos. Deus sabia que esses defeitos poderiam ser transmitidos de pais para filhos e poderiam se agravar se os pais fossem parentes próximos. Por isso, Deus decidiu colocar um limite ao incesto e estabelecer leis sobre os casamentos entre parentes próximos. Mas por que Deus mudou suas leis ao longo do tempo? Por que antes permitia o incesto e depois o proibiu? Não é isso uma contradição? A resposta é que Deus não mudou suas leis, mas as adaptou às circunstâncias e às necessidades de seu povo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e seus princípios e seus propósitos são eternos e imutáveis, mas Deus também é um Deus de amor e de misericórdia, que conhece seus filhos e sabe o que lhes convém em cada momento da história. Deus é um Deus que se revela progressivamente a seu povo e que lhes vai dando sua palavra segundo sua maturidade e sua capacidade de entendê-la e de obedecê-la. Isso é o que se chama a revelação progressiva da palavra de Deus. Isso significa que Deus não deu toda a sua palavra a seu povo de uma só vez, mas foi dando pouco a pouco através de diferentes meios, como a natureza, a consciência, os profetas, os milagres, e as leis, os pactos, e outros meios. Deus se foi revelando a seu povo de forma gradual, desde o mais simples até o mais complexo, desde o mais geral até o mais específico, desde o mais externo até o mais interno, até chegar ao ponto culminante de sua revelação, que é Jesus Cristo, o Verbo feito carne, a imagem do Deus invisível, o autor e consumador da fé. Em conclusão, Deus permitiu o incesto nos primeiros tempos da humanidade porque era a única maneira de cumprir seu plano de encher a terra com seus filhos e porque não havia nenhum risco nem problema em fazê-lo, já que o DNA de Adão e Eva era super perfeito e não tinha nenhuma mutação nem defeito. Mas Deus proibiu o incesto mais pra frente, quando o pecado e a maldade se estenderam pelo mundo e afetaram também a natureza humana e quando o DNA dos seres humanos se deteriorou e começou a apresentar mutações e defeitos genéticos. Por outro lado, surge outra pergunta: o que aconteceu com Caim e sua esposa? Que castigo receberam por seu pecado? Que evidência há da multiplicação da humanidade apesar do castigo? Lembra que de Caim descenderam muitos homens maus, mas Deus não deixou a Caim sem proteção nem sem esperança. Deus pôs uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o assassinasse. Deus falou a Caim: se alguém matar a Caim, 7 vezes será vingado. Gênesis 4 versículo 15. Isso significa que Deus deu a Caim uma oportunidade de arrepender-se e de buscar sua graça. Deus também deu a Caim uma descendência que, embora fosse má, também teve alguns lampejos de civilização e cultura. Por exemplo, de Caim saíram os primeiros músicos, os primeiros ferreiros e os primeiros criadores de gado. Gênesis 4 versículo 20 ao 22.
Neste vídeo, vimos como a Bíblia nos responde às perguntas sobre a esposa de Caim e a descendência de Adão e Eva. Vimos como todos os seres humanos provimos de um só, o de Adão e Eva, e como eles tiveram muitos filhos e filhas entre os quais se encontrava a esposa de Caim. Vimos como naquele tempo não tinha nenhuma proibição nem problema em casar-se entre irmãos e irmãs, já que era a única forma de cumprir o mandato de Deus de frutificar e multiplicar. Mas também vimos como isso mudou com o tempo e como Deus estabeleceu leis sobre os casamentos entre parentes próximos para proteger a saúde e a santidade de seu povo. E finalmente, vimos alguns exemplos de casamentos entre parentes próximos que ocorreram na história bíblica e como Deus os julgou e os abençoou segundo sua vontade. Isso é o que aprendemos neste vídeo sobre o tema do incesto na Bíblia. Espero que tenha gostado e tenha sido útil. Se assim foi, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, comentar sobre o tema, compartilhar e inscrever-se no canal, onde encontrará mais conteúdo interessante e edificante. Até a próxima e que Deus te abençoe grandemente.